Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Luísa, professora de História do Brasil, e hoje nessa primeira aula a gente vai ver meio que uma introdução, assim, da história do Brasil, né? Então é importante a gente entender os processos que precederam a colonização do Brasil, né? Então o contexto histórico de Portugal, o que levou Portugal a colonizar o Brasil, né? Então, a gente vai começar aqui, primeiro entendendo que Portugal foi pioneiro nas expansões marítimas, né? Então, pioneiro significa que ele foi o primeiro, né, a fazer essas expansões marítimas. E aí a gente precisa entender por que foi Portugal que foi pioneiro, né? Então, tem alguns fatores que são relevantes assim para a gente entender esse pioneirismo, né, de Portugal. Tem a precoce centralização política, né, a Revolução de Avis, que também foi uma das causas da centralização política, né, e a localização e configuração geográfica do território português também é importante para a gente entender isso, né. Aí aqui ó, a gente consegue ver que Portugal, aqui nesse mapa aqui, Portugal está aqui, né, bem na ponta, e aqui seria onde é a Espanha atualmente, né, que antigamente era, naquela época era assim, no século XIV, né, 13, 14, 15, assim, era o Reino de Leão e Castela. E aí Portugal está aqui nessa região, né, e aqui nesse mapa a gente consegue ver melhor, assim, aonde Portugal se localiza, né, na Europa em relação ao resto dessa região aqui, né, do Oceano Atlântico. Então a gente vê que Portugal está bem aqui na ponta, então está bem mais próximo dessas ilhas aqui do Atlântico, né, e da costa da África, que foi por onde eles começaram essa expansão marítima, né. Aí, além disso, além dessa localização, né, tem essa história política que o que aconteceu para que Portugal tivesse essa centralização política precoce, né, antes dos outros países da Europa, antes da Inglaterra, antes da Espanha, enfim, antes de todos esses outros países, né. Em 1383, o rei de Castela, né, que é dessa região aqui, ó, aqui onde é a Espanha agora, né, ele entrou em Portugal para assumir o trono, né, de Portugal. E ele tinha o apoio da nobreza portuguesa, né. Só que o que aconteceu? A burguesia comercial, os comerciantes de Portugal se revoltaram com o rei de Castela querendo assumir o trono de Portugal, e eles fizeram essa revolução, né, e aí eles conseguiram impedir que o rei de Castela tomasse o trono, e o mestre de Avis, que é esse Dom João, né, o Dom João, ele é um filho bastardo do outro rei de Portugal, né, e ele foi o líder dessa revolução, e ele acaba assumindo a regência, né, acaba assumindo o trono português. E aí, por conta de algumas políticas que ele teve, por ele ser próximo aí da burguesia comercial, né, ele tem essa política que reforça a centralização do poder monárquico. Então, essa centralização, ela gera uma estabilidade do Estado, né? Então, que isso significa? O Estado, ele fica menos suscetível a ter guerras e conflitos, assim, que existiam em outras regiões, né? Como na Inglaterra, na Espanha, eles tinham naquela época muitos conflitos, muitas guerras, né? Muitos conflitos pela regência, assim, né? Então, como em Portugal não tinha mais, tinha essa centralização do poder monárquico, então eles conseguiram manter essa estabilidade. E essa estabilidade foi importante para a expansão
marítima, porque eles conseguiam, né, ficavam menos suscetíveis, né, eles conseguiam focar mesmo em fazer essa expansão, né, buscar outras coisas como essas navegações, né, que era importante para o Estado, né. E aí, além disso, tinham várias convergências de interesses, assim, de vários setores da sociedade, né? Então, por exemplo, os comerciantes, eles tinham uma perspectiva, né, dessas navegações, eles tinham uma perspectiva de ter um bom negócio, de melhorar o negócio deles, o comércio, né? O rei, ele via uma oportunidade de criar novas fontes de receita, né? Novas fontes de riqueza. Era uma coisa que dava prestígio também para o Estado, para a coroa, né? E aí, em relação à nobreza e à igreja, né? Servia ao rei e a Deus, cristianizando os povos bárbaros, o que eles chamavam, né? Então, isso seria meio que uma forma de servir a Deus, né? Cristianizar os povos bárbaros seria uma forma que eles viam, né, de servir a Deus, de servir ao rei, né? E para o povo era uma tentativa de uma vida melhor, né? De sair daquele lugar que era muito opressor, né? Que era muito ruim para eles. Então eles tinham todos esses setores tinham essa convergência de interesses na expansão marítima, né? E aí essa expansão ela é vista como um grande projeto nacional, né? Então, por conta dessa centralização, né, política que tinha em Portugal, eles conseguiam tornar essa expansão como um projeto nacional, né? Era um grande projeto nacional. Então, eles tinham esses interesses comerciais, né, esses interesses de buscar riquezas e essas coisas que a gente já sabe, né, mas também eles tinham um pouco de interesse de explorar outras terras, né. O principal mesmo era o interesse comercial, mas eles tinham interesse de explorar outras terras, eles tinham uma ideia, assim, de que existiam outras terras, tinha alguns boatos, né, algumas histórias que contavam, assim, sobre outras terras e o que tinha nessas outras terras. Então, eles tinham um pouco de curiosidade também, mas era principalmente pelo interesse comercial, né? E aí, com essas navegações, eles conseguiram grandes inovações nas técnicas de marear. Então, eles fizeram novos instrumentos, como o quadrante, o astrolábio, né, que são instrumentos para se localizar, assim, pelos astros, né, o navio ele conseguia se localizar através das estrelas, né, dos astros. E também a arquitetura naval, né, fizeram a caravela, né, que é uma arquitetura muito mais apropriada para essas grandes navegações, né? Então, ela é mais leve, ela é mais fácil de manusear, assim. E, além disso, eles tiveram também uma mudança de mentalidade, né? Então, eles tinham algumas visões de mundo que, com essas navegações, eles conseguiram ver que elas eram equivocadas, né? Por exemplo, as ideias de mundo, assim, de geografia, né, do Ptolomeu. Então, eles foram para essas navegações e eles viram que não era bem assim, né, que muitas coisas não eram do jeito que eles achavam que era. Aí, sobre o que eles buscavam, né, nessas navegações, era principalmente ouro e especiarias, né, eram os principais produtos que eles buscavam, que eles procuravam nessas navegações. Então, o ouro porque é tudo que a gente já sabe, assim, né, era uma moeda de troca, era uma moeda confiável, né, eles usavam o ouro como uma moeda de troca. E, além disso, ele servia também de decoração de templos e palácios, de confecção de roupas, né, tudo da nobreza, né, da, da, da classe nobre, né, da sociedade, assim. Aí, as especiarias, né, por que elas eram
um, um objeto muito procurado, né? Era um produto muito procurado pela Europa, né, como um todo, assim, e principalmente por Portugal, né, eles iam, nessas navegações, eles iam atrás dessas especiarias também, e um motivo muito importante é a conservação dos alimentos, né, então eles tinham, os alimentos eles conservavam basicamente por sal e, e sol, e essas técnicas, assim, que eles tinham, mas eram coisas que deixavam a carne, né, que é principalmente a carne que estraga muito rápido, né, e eles consumiam bastante carne, então é uma coisa que estraga muito rápido, então eles às vezes ficava ruim, mesmo que conservasse, às vezes tinha um gosto ruim, né, então tipo essas especiarias, pimenta, né, essas coisas, elas deixavam o alimento mais conservado e também mais tragável, assim, melhor de se comer, né. E aí, além disso, tinha outros materiais também, como peixe, carne, madeira, corante, drogas medicinais. E também, ao longo do tempo, eles foram pegando, escravizando, né, os africanos para comercializar, né, esses escravos. Então, a gente vai ver isso melhor mais para frente um pouco. Aí, sobre a expansão propriamente dita, né? Como que aconteceu? Ela se deu primeiro na conquista de Ceuta, né? Foi o ponto de partida, que é uma região do norte da África, né? E aí eles foram lá, e aí foram. Aqui, ó, quer ver? Aqui é Ceuta. E aí eles começaram por aqui. E aí eles foram, essa parte vermelha aqui, né? A gente consegue ver onde eles foram primeiro, né? Que é essa costa da África aqui. Então eles foram se estabelecendo nessa costa aqui, né? Principalmente com feitorias, né? Comércio, assim, mesmo. Eles foram estabelecendo o comércio, assim. Eles não se adentraram muito ao continente, mas aqui, bem aqui na costa mesmo, eles foram deixando alguns comércios, algumas coisas assim. Então, eles levaram muito de lá. Ouro, marfim, pimenta e, a partir de 1441, escravos, né? Que os escravos, eles levavam... Inicialmente, eles levaram para a Europa mesmo, né? Para Portugal. E era principalmente para... Nesse início, assim, era com o intuito do trabalho doméstico mesmo, né? E aí, um tempo depois, eles vão levando para as ilhas do Atlântico, para as outras colônias que eles vão colonizando, né? Como o Brasil também, eles levam muitos escravos africanos para o Brasil, né? E aí, nessas ilhas do Atlântico, que é essa parte aqui, né? Madeira, Canários, Cabo Verde, essas ilhas aqui, eles também foram as primeiras das primeiras expansões, assim, né? Então, eles, nessas regiões, eles tiveram as experiências de plantio em grande escala, com a utilização da mão de obra escrava, né? Dos escravos que vinham lá da África, da costa da África, eles eram usados lá no plantio nessas ilhas do Atlântico, né? Que era de trigo e açúcar, e cana-de-açúcar principalmente, né? A cana-de-açúcar, ela era muito importante, né? Naquela época, assim, era um dos principais produtos que eles produziam, assim, mas um tempo depois foi passando essa importância da cana-de-açúcar para outras colônias que eles tinham, como o Brasil, né? Depois a gente vai estudar um pouco melhor isso. Aí, a chegada das navegações portuguesas no Brasil. Em 9 de março de 1500, chegou a frota de Portugal, né, a frota de navios, parte de Portugal com destino às Índias, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, né. A gente não tem muito conhecimento ainda sobre se eles tinham mesmo esse intuito de ir às Índias, ou se eles queriam mesmo parar ali
no Brasil, né, na região do Brasil, mas tudo indica que sim, que eles tinham mesmo como destino as Índias, mas aí a gente não sabe se foi por conta de vento ou qualquer coisa do tipo, mas talvez eles teriam sim esse conhecimento de que existia essas terras nessa região e que talvez até eles teriam parado lá um tempo antes, né? Mas a gente ainda não tem esse conhecimento, né? Se isso aconteceu mesmo. E aí, em 22 de abril de 1500, chegou essa frota no Brasil, né? E aí, acho que é isso por enquanto, né, para a aula de hoje. Aí, na aula da semana que vem não, daqui a 15 dias, eu vou postar outra aula, que vai ser a continuação, né, que aí vai ser sobre o Brasil propriamente dito, né, a partir da colonização e tudo mais. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Vocês têm o meu e-mail lá no Classroom, né? Naquela aplicativo lá do Google, e no grupo do WhatsApp também. Podem entrar em contato comigo e para tirar dúvidas e qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês e até mais.